A partir de agora, aqui na Aranãs, Palavra do Pastor, com Dom Darcy José Nicioli, arcebispo de Diamantina. Olá, gente boa! Minha saudação para você que nos acompanha pela Rádio Aranãs FM, aqui em Capelinha, ou pelas rádios que entram em rede neste momento de fé. Sou Dom Darcy, arcebispo de Diamantina. Que bom contar com a sua sintonia. E vamos elevar o pensamento a Deus e começar nosso momento de oração com a saudação angélica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai por nós a Deus, aleluia, alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Palavra do Pastor. Gente boa, estamos refletindo esses dias sobre o espiritismo encarnacionista, a partir da nossa fé cristã. Vamos falar mais um pouco sobre esse tema. E como já vimos, não existe compatibilidade entre o cristianismo e o espiritismo. O espiritismo acredita em sucessivas encarnações. E o cristão, seguidor do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, acredita e professa a fé na ressurreição. Nós não rezamos no credo? Ressurreição da carne e na vida eterna é o que cremos. Existem muitas crendices, muitas superstições e também muita desinformação que acabam confundindo as pessoas, principalmente quando se desconhece a verdade anunciada por Jesus Cristo. Nós cristãos estamos mesmo carentes de catequese, de conhecimento das verdades da nossa fé e das belezas da nossa religião. Ainda hoje, muitos cristãos acreditam em feitiços, não é verdade? Em macumbarias e tantas outras superstições. Mas, como eu também já disse e posso assegurar, nada de fora faz mal para dentro da gente. Se eu não der licença, nem Deus entra no meu íntimo. Coisas que acontecem vêm de dentro da gente, não de fora. É o nosso inconsciente que trabalha, que produz estas imaginações, sem o consciente às vezes dar-se conta. O que a Bíblia nos diz sobre esses fenômenos todos? E são vários os episódios em que pessoas possuídas pelo demônio eram levadas até Jesus. Nós conhecemos alguns textos do Evangelho. No tempo de Jesus, não se tinha explicação científica de muitos desses fenômenos, como hoje nós já temos. Muitas doenças, enfermidades e distúrbios eram vistos no mundo bíblico como possessões demoníacas. Por exemplo, ali em Marcos capítulo 5, versículo 2 e seguintes, diz assim: assim que saíram do barco, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério onde tinha seu refúgio e veio-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo, nem com cadeia, nem com correntes, mesmo nos sepulcros, e ninguém podia subjulgá-los.
sempre, dia e noite, andava pelos sepulcros e nos montes gritando e ferindo-se com pedras. É um dos textos que fala da possessão demoníaca. Os comportamentos daquele pobre homem, de agressividade, de blasfêmia, força excepcional e rejeição a Deus, eram consideradas possessões. É verdade. Quem se coloca contrário a Deus, de fato, pode estar dominado por um mal. Outros casos polêmicos são algumas habilidades humanas fora da prática comum. Eu digo telepatia, premonição, visões, isso tudo existe. A ciência explica esses fenômenos. E a ciência que explica tudo isso chama-se parapsicologia e define as pessoas com essas habilidades especiais de paranormais. E o que é uma pessoa paranormal? Ao contrário do que muitos pensam, paranormal não é sinônimo de anormal, de patológico, de louco, não. Paranormal indica para uma pessoa de alta sugestionabilidade, dotada com a faculdade de carregar as manifestações do inconsciente de outras pessoas e captam então seus problemas, é sensível às suas doenças, às coisas passadas e até às coisas futuras. Nós chamamos de pré-cognição. Estas pessoas são denominadas pelo Espiritismo como médiuns. E a ciência diz que são paranormais. Então, a ciência e o Espiritismo tratam o mesmo fenômeno de modo diferente. O Espiritismo interpreta como se fosse uma interferência sobrenatural e a ciência interpreta como manifestação do inconsciente da própria pessoa ou do inconsciente de uma outra pessoa. E alguém pode indagar então, mas Dom Darcy, tem pessoas que têm faculdades de conversar e ver mortos. Veja bem, tantos fenômenos parapsicológicos, psíquicos, telepatia, pré-cognição, como os fenômenos físicos, capacidade de mover objetos com a mente, por exemplo, e também os fenômenos psicofísicos, feitiço, curandeirismo, não são coisas do além, não são produzidos pelos espíritos, pelos mortos, mas são produzidos pelo próprio homem, é fruto do seu inconsciente. Fenômenos verdadeiros, mas plenamente explicáveis. É uma faculdade humana psíquica, faculdades intelectivas, evolutivas, quer dizer, da vontade. Quando essas forças, esta capacidade que muitos não sabem usá-las ou desconhecem que as têm, vem à tona, produzem fenômenos. São fenômenos de vivos, não de mortos. Ou seja, são manifestações humanas de algumas pessoas paranormais. Todas essas manifestações são sugestões ou são sugestionáveis, são coisas do nosso inconsciente. E alguns utilizam esta capacidade para o bem e outros até usam para o mal. Não é motivo para fazer dessas habilidades uma religião, não tem nada a ver com religião. Infelizmente, há pessoas que manipulam a boa-fé de outros e aproveitam do desconhecimento até para tapear e às vezes até para incutir medo e dominar os outros. Atenção com isso. A sanidade da pessoa, quer dizer, uma pessoa sadia, corre o risco quando ela se torna dependente desses processos e dessas pessoas, que pode até afetar a própria personalidade. Ou quando a pessoa vai buscar explicações fora da normalidade. Fenômenos são coisas normais. Como dissemos, a pessoa pode ficar desequilibrada, porque fica fora do normal. E pode até surtar,
se não for devidamente acompanhada por um profissional da área da psicologia ou da parapsicologia. Por isso, para nós católicos, é fundamental crer no Deus da vida, que é por nós. Quem crê em Cristo e conhece o Evangelho e as belezas da sua religião, não se deixa enganar por crendices e por superstições. Cruz de Cristo nos alcançou definitivamente pela misericórdia de Deus. É pelo sangue de Jesus Cristo que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça que Ele derramou profusamente sobre nós, como diz ali em Efésios, capítulo 1, versículo 7. E já que só temos essa vida para nos convertermos, o que podemos esperar do fim do mundo? O mundo vai acabar? São perguntas para o nosso próximo programa. Um abraço. Você ouviu Palavra do Pastor.